Oi, turma! Hoje a gente vai falar sobre as perdas e danos que vão ser pagas pelo devedor inadimplente ao credor. A gente vai entender como é que as perdas e danos funcionam, o que é que elas vão abranger. É um assunto bastante simples, tratado em poucos artigos do Código Civil, como a gente vai ver. O inadimplemento de um contrato ele vai causar, em regra, um dano, um prejuízo para o contratante pontual. E aí o Código Civil, quando ele disciplina as perdas e danos, é justamente para mostrar como é que eu vou reparar esse prejuízo, o que é que precisa ser pago à parte que foi prejudicada. Às vezes ele usa a expressão dano, às vezes ele usa a expressão prejuízo, mas tudo querendo falar das perdas e danos. E esse dano, ele pode ser material, quando ele atingiu o patrimônio do lesado, e ele pode ser moral, quando atingir os seus direitos da personalidade. Ele não vai ter uma repercussão na órbita financeira. Mas aqui para o nosso estudo das perdas e danos, a gente vai considerar só o dano patrimonial. Então, em sentido estrito, dano é a lesão do patrimônio, que é conjunto das relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis em dinheiro. Como é que eu vou apreciar? Como é que eu vou quantificar esse dano? Eu vou apreciar esse dano, eu vou quantificá-lo justamente tendo em vista a diminuição sofrida no patrimônio da parte prejudicada. Então, aqui para a gente, nesse estudo, a matéria do dano ela vai se prender à indenização. Então, vamos falar do dano indenizável que atinge o patrimônio das partes. Quer dizer que se eu sofrer um dano moral eu não posso cobrar? Claro que pode pedir uma indenização, mas não é o objeto aqui das perdas e danos que a gente estuda no direito das obrigações. As perdas e danos, elas têm que cobrir todo o prejuízo experimentado pela parte prejudicada, que a gente pode chamar também de vítima, mesmo aqui no direito civil. O artigo 402 do Código Civil ele vai dizer que, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que ele razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, o artigo 402 vai nos dizer exatamente o que eu posso pleitear do devedor. Eu posso pleitear o que eu efetivamente perdi, que é o chamado dano emergente, é o que eu realmente sofri de diminuição no meu patrimônio. Então, como é que eu vou saber o que é dano emergente? O que é que eu realmente sofri? Eu tenho que apurar a diferença entre o patrimônio que eu tinha antes de sofrer esse dano causado pelo devedor, esse ato ilícito onde ele foi inadimplente, e quanto eu passei a ter depois. Por exemplo, se uma pessoa bateu no meu carro e o prejuízo que eu tive para consertar foi de R$ 1.000, o dano emergente é de R$ 1.000. Por quê? Porque eu precisei pagar R$ 1.000 para consertar o carro. Então, foi o que eu efetivamente perdi. Então, dano emergente é aquilo que eu efetivamente perdi, aquilo que fez com que o meu patrimônio diminuísse. Já o lucro cessante, que o artigo 402 ele coloca como que eu razoavelmente deixei de lucrar, ele é uma privação do aumento, ou seja, é quando eu tenho minha expectativa de lucro frustrada, eu vou perder um ganho esperado. Então, se você bateu no meu carro, eu tive R$ 1.000 de prejuízo para consertar, como eu falei, e aí foi o dano emergente que eu efetivamente perdi. Mas se eu usava esse carro para trabalhar e enquanto ele ficou sem conserto, até ele voltar a funcionar depois do conserto, eu passei uma semana sem carro, sem poder trabalhar com esse carro, que ele era meu instrumento de trabalho. Então, eu deixei de ganhar dinheiro com aquele carro. Por exemplo, eu sou motorista de Uber, motorista de táxi. Então, nesse caso, eu deixei de ganhar dinheiro por uma semana porque meu carro estava quebrado, porque você bateu nesse carro, por exemplo. Então, isso é um lucro cessante, é o que eu deixei de ganhar. E aí, para poder se chegar ao quanto eu tenho que apurar, geralmente pericialmente, o lucro que eu tinha por dia e multiplicar pelos dias que eu fiquei sem carro para que se chegue nesse lucro cessante. Então, não esqueçam. Dano emergente é o que eu efetivamente perdi, é a minha
meu prejuízo imediato. Lucro cessante, o que eu razoavelmente deixei de ganhar, ou seja, é o lucro que foi interrompido. Eu tinha uma expectativa de durante uma semana fazendo minhas corridas de Uber ganhar determinada quantia e eu vou deixar de ganhar porque eu não vou ter como trabalhar sem o carro. Isso é o lucro cessante. Quem pleiteia as perdas e danos pretende obter uma indenização completa de todos os prejuízos sofridos e comprovados. Essa parte final é importantíssima. Não basta que eu fale, eu ganhava 10 mil reais por semana de Uber. Eu teria que comprovar, até porque foge da razoabilidade ganhar tanto assim. Então, eu tenho que comprovar o que eu efetivamente perdi e o que eu deixei de ganhar para que eu possa cobrar da outra parte. Só que há casos onde o valor das perdas e danos já vem estimado no contrato. A gente vai estudar nas próximas aulas a cláusula penal. Cláusula penal, existe mais de uma modalidade, a gente vai estudar isso lá na frente, mas vamos, por enquanto, falar daqui, se encaixa aqui, que é a cláusula penal compensatória, onde eu coloco no contrato que se houver descumprimento, a outra parte pagará uma multa de X. Quando eu coloco no contrato isso, eu já estou prefixando as perdas e danos. Então, eu já sei quanto eu vou receber se essa pessoa me causar um dano no cumprimento da obrigação, se ela for inadimplente. Não coloquei cláusula penal, posso pedir indenização? Posso, aí eu vou ter que comprovar, porque quando a cláusula penal está na obrigação, onde ela diz já de quanto vai ser a indenização, eu não vou precisar comprovar prejuízo, basta que eu comprove o inadimplemento. Se eu não tenho cláusula penal, não basta que eu comprove que a parte foi inadimplente, eu vou ter que comprovar que eu tive prejuízos, dano emergente, lucro cessante, o outro ou os dois juntos, para que eu possa pedir uma indenização. O arbitramento dos lucros cessantes deve considerar a normalidade tendo em vista os antecedentes. O artigo 402 fala o que você razoavelmente deixou de ganhar. Então, nesse caso, eu preciso fazer uma análise do caso para eu saber quanto você lucraria normalmente. Então, nesse caso, o credor ele vai alegar o lucro cessante, mas dentro da razoabilidade, o que agindo com bom senso normalmente ele ganharia. Então, nesse exemplo que eu dei, se eu chegar e só alegar, fiquei uma semana sem meu carro por causa do inadimplemento dele e eu perdi 10 mil reais que eu ia fazer de corrida de Uber. Isso é irreal. Então, aí foge a razoabilidade. Eu preciso considerar a normalidade. Se eu tivesse com o carro a quantidade de horas por dia que eu trabalhava, quantas pessoas em média eu levava, transportava. Então, quanto mais ou menos eu ganharia por dia, quantos dias foram sem o carro, aí eu vou chegar no resultado. Tem que ser dentro da razoabilidade. O dano emergente, que é o que você efetivamente perdeu, ele não pode ser presumido, você precisa comprovar. Então, no exemplo que eu dei, eu comprovo que o conserto do carro custou R$1.000. Foi o efetivo prejuízo que eu tive, que eu vou lhe cobrar. Então, não basta que se alegue. Por isso que é importante as partes colocarem a cláusula penal, lembrando que a cláusula penal é um assunto que a gente vai ver em outra aula, mas quando eu coloco, eu já digo de quanto é a multa se a parte descumprir, se foi inadimplente, e aí eu não preciso provar nada de prejuízo, basta que eu prove inadimplemento. Mas se não tem essa cláusula, vai caber a mim provar o dano para poder receber. Então, o dano indenizável, ele é aquele dano certo e atual, aquele que eu já sei que aconteceu e que eu sei de quanto é, aí eu vou poder pleitear que a parte recomponha, indenize esses danos. O artigo 403 do Código Civil, ele diz assim: ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela, direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. É desse artigo que vem a teoria dos danos diretos e imediatos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o devedor ele só vai responder pelos danos que se prendem ao seu ato por um vínculo de necessidade, ou seja, pelos danos que diretamente vieram do ato do devedor. Eu tive um prejuízo por outra coisa que não tem nada a ver com a obrigação, com o contrato, eu não vou poder cobrar isso do devedor. Então, ele não vai responder por danos causados
danos resultantes de causas estranhas ou remotas, danos que não têm relação com o vínculo obrigacional, ele não vai responder. Agora, se os danos derivam direta e imediatamente dos atos do devedor, dos atos dessa pessoa na obrigação, aí ele vai ter que indenizar. E aí, o artigo 403 começa dizendo, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor. Isso quer dizer que, ainda que ele tenha intencionalmente chegado ao descumprimento do contrato, intencionalmente causado um dano à outra parte, ainda assim, ele só vai responder pelos prejuízos causados diretamente pelo seu ato. Não vou poder dizer, eu quero agravar a indenização porque ele agiu com dolo. Isso não existe. Você vai receber os prejuízos que você efetivamente comprovar, seja por culpa, seja por dolo dele. Você teve um prejuízo, mas foi por uma força maior, um caso fortuito, e a parte no contrato não se responsabilizou pelos eventos extraordinários, aí não tem como você cobrar. Então, de fato, eu só recebo se a outra parte agiu com dolo ou culpa, e não há diferença para dizer, se foi dolo, a indenização é maior. Não, porque você recebe efetivamente o que você teve de prejuízo, o que você efetivamente perdeu e o que você deixou de ganhar, como a gente já falou. O artigo 404, ele vai dizer no caput que as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogados sem prejuízo da pena convencional. Ou seja, além de indenizar o que a pessoa efetivamente perdeu e deixou de ganhar, o devedor ainda vai ter que atualizar esses valores, vai pagar atualizado e ainda vai pagar custas judiciais, se a cobrança for judicial, e os honorários advocatícios. Se o credor não chegou a ingressar em juízo, o devedor vai pagar as custas extrajudiciais se existirem, como, por exemplo, às vezes você precisou notificar esse devedor protestando um título no cartório, por exemplo. Aí, nesse caso, ele vai pagar essas custas cartorárias. Se precisou ajuizar a ação, aí, nesse caso, o credor ainda vai fazer jus ao reembolso das custas processuais. Se ele não for beneficiar da justiça gratuita, ele vai ter que pagar custas e vai cobrar da outra parte, e como também a verba honorários advocatícios. O parágrafo único do 404, ele vai dizer, provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. Isso vai acontecer porque os juros eles servem para indenizar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento, mas às vezes eles são insuficientes e o contrato não prevê uma multa. Aí o juiz pode sim conceder uma indenização suplementar. Como a gente falou, o valor ele vai ser corrigido monetariamente, e essa correção monetária ela não vai significar nenhum bônus para o credor. É bom ele receber correção porque assim o devedor é punido. Na verdade, ela é simplesmente um modo de evitar a desvalorização da moeda. Quando você causou prejuízo que eu efetivamente tive, que foi de R$1.000, eu tive aquele prejuízo e você só me pagou judicialmente muito tempo depois, é preciso que faça essa atualização, até porque a gente sabe que há inflação, a desvalorização da moeda e o credor não pode ser prejudicado. A súmula 652 ainda vai falar sobre isso, lá do STF, sobre esse tema, quando diz que na indenização de danos materiais decorrentes de ato ilícito, cabe a atualização de seu valor, utilizando-se para esse fim, dentre outros critérios, dos índices de correção monetária. Então, a súmula só vai reforçar que eu preciso atualizar o valor monetariamente quando ele for pago pelo devedor ao credor. Para finalizar, o 405, ele diz que contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Essa regra aqui, de que eu vou contar os juros da citação no processo, é só para caso de inadimplemento e responsabilidade contratual. As partes têm um contrato, fizeram uma obrigação, uma descumpriu. Quando eu ajuizar a ação para cobrar, os juros contam-se desde a citação dessa pessoa para essa ação.
Mas se for uma obrigação proveniente de um ato ilícito, ou seja, não há contrato, é uma responsabilidade aquiliana extracontratual, aí eu considero a mora do devedor desde que ele praticou o ato ilícito. Então, desde o dia do ato ilícito, começam a contar os juros para que o credor seja reembolsado, seja para que eu repare esse dano de forma atualizada. Então, quanto às perdas e danos é isso, é um assunto bastante simples, são poucos artigos no código. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários ou no fórum do Moodle.